Origem histórica da burguesia. A Europa medieval passou por profundas mudanças. Novas cidades surgiram a partir do século XI, iniciando o desenvolvimento comercial estabelecido nas relações entre Ocidente e Oriente proporcionadas pelas cruzadas. E o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições com fins religiosos, militares e econômicos, que ocorreram entre os séculos XI e XIII, empreendidas pelos cristãos contra os muçulmanos. O objetivo oficial era libertar Jerusalém, a Terra Santa, e até então estava em domínio turco. Sendo assim, as novas cidades surgiram. Na maioria das vezes, elas eram próximas às terras de algum senhor. Essas terras eram chamadas de senhorio. Com o renascimento urbano, várias atividades se desenvolveram nas cidades, movimentando a economia local. De tal modo, o crescimento das cidades foi um fator extremamente importante para a formação da burguesia. Os burgueses se reuniam nas guildas ou corporações de ofício, que consistiam nas associações de profissionais que defendiam o interesse dos seus membros. A partir do fortalecimento do comércio, a nobreza, antiga detentora do poder, acaba perdendo espaço para a burguesia. Os servos, que antes trabalhavam para a nobreza e para o clero, vislumbraram no comércio ascensão social, econômica e política também. Sendo assim, a classe burguesa se consolida e começa a exigir espaço na política. Isso se dá através de várias revoluções, nas quais podemos destacar a Revolução Francesa, em 1789, e a Revolução Industrial, que ocorre nos séculos XVIII e XIX. Qual é a definição de burguesia? A burguesia consiste na classe social dominante dentro do sistema capitalista. Trata-se, na prática, daquele grupo de pessoas que detém os bens de produção ou capital. Originalmente, o termo burguesia está associado ao vocábulo burgos. O burgo era um modelo de pequena cidade-cidadela que começou a aparecer na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, isto é, entre os séculos XIV e XV. Dessa forma, a palavra burguesia surge para denominar a classe social comerciante, que ascendia com o enfraquecimento do feudalismo. Mas o que é feudalismo? Feudalismo era um sistema de organização econômica baseado na posse de terras, ou seja, o Estado era dividido em feudos, a mobilidade social era inexistente e as únicas classes sociais eram a nobreza, clero e servos. A produção era apenas para subsistência, sustentar ou manter o feudo, sem existir comércio ou moeda. A expressão burguesia é classificada de 3 formas a saber. A primeira é a alta burguesia, que são aqueles que detêm os meios de produções. A segunda é a média burguesia, que são aqueles comerciantes e profissionais liberais. A terceira é a pequena burguesia, que são pequenos comerciantes e artesãos. A burguesia e o proletariado. As teorias marxistas e socialistas trazem as definições das relações entre a burguesia e o proletariado. Estas teorias foram estudadas e apresentadas pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels. O controle da burguesia sobre aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais contribuiu diretamente para este controle, que vai aparecer de uma forma injusta. O socialismo e o marxismo definem o proletariado como a classe social completamente dominada. Os trabalhadores produzem para o lucro dos seus patrões, os burgueses. Essa relação de controle se configura também pela exploração. A burguesia mercantil. O termo burguesia mercantil designa aqueles que adotaram as ideias mercantilistas, ou seja, acúmulos de capital, balança favorável e metalismo, essas ideias. Esse grupo surge a partir do século XV na Europa e foi uma das consequências do renascimento comercial, cultural e urbano.
O sistema feudal foi decaindo, seja pelo aumento da população, pelas novas tecnologias e pela busca de produtos orientais. Sendo assim, aos poucos, o sistema feudal foi substituído por um capitalismo primitivo, o mercantilismo. Os burgueses buscavam o enriquecimento e a mobilidade social, algo que era impossível dentro da sociedade feudal, onde o nascimento determinava o lugar de cada um. A burguesia industrial. A burguesia industrial, como o próprio nome indica, representa uma das classes sociais surgidas com a Revolução Industrial do século XVIII. Esse grupo foi muito importante nesse período, pois foi a burguesia que possibilitou o emprego de máquinas para aumentar a produção. Isso aconteceu na medida em que investiram na compra de máquinas e matérias-primas, bem como na contratação dos empregados. No entanto, o lucro obtido pelas primeiras indústrias foram conseguido graças à exploração dos operários em longas jornadas de trabalho. A escola burguesa teve praticamente 3 períodos distintos. Primeiramente foi a escola tradicional, que ela tinha características mais liberais, a escola nova, que também tinha cunho liberal, mas ela era conservadora no que tange a questão da manutenção do poder da burguesia. E também teve as pedagogias contemporâneas, que seria o quê? Elas basicamente traduziam as ideias de uma classe dominante que estava em crise. Nesses 3 períodos distintos, onde se tem início no século XVII, essa classe social, onde em um primeiro momento ainda estava se estabilizando e se organizando após uma série de revoluções para tirar a monarquia do poder, se deu conta então da importância da educação para a manutenção desse mesmo poder. A escola tradicional, primeiramente, pregava a igualdade entre todas as classes, onde cada um era bom pelo seu próprio mérito, independente de classe social, condições financeiras e etc. Em um segundo momento, eles se deram conta de que precisavam manter o poder, e para isso, essa igualdade interferia nisso. Foi onde a sociedade burguesa começou a encontrar uma série de defeitos no ensino tradicional e fundaram uma nova vertente chamada Escola Nova, que foi dividida em 2 fases, onde a primeira surgiu com a necessidade de se mudar a escola, onde os educadores, os professores, começaram a alterar a organização escolar. A contradição nisso está no fato de que os professores não criticaram a escola burguesa no sentido de superá-la. Eles quiseram fazer reformas e mudanças apenas para atender às necessidades do indivíduo, assim, não podendo ir além da antítese da escola tradicional. A segunda fase, basicamente, foi onde popularizou-se o ensino de psicólogos como Skinner e Vygotsky, onde a preocupação da burguesia era em formar um indivíduo autônomo, onde o aluno era instigado a aprender. Porém, a experiência na escola nova não era sentida apenas no cotidiano escolar, o que já trazia distinção entre um estudante pobre e um burguês, no que concerne a qualidade e aproveitamento educacional. Sendo assim, desde a elevação do status da sociedade burguesa, a preocupação com a educação sempre existiu, sempre com uma fachada de educação para todos. Porém, na realidade, era bem diferente.